Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira, e estamos começando mais uma edição de número 43 do nosso podcast semanal. Aqui estou eu, dando pontapé inicial, Caio Meirelles, para mais uma semana de muito futebol, acompanhado dele, o Folião. Feriado de carnaval, né, Lucão? Seja muito bem-vindo, como vai? Muito boa noite, Caião. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Como você bem disse, é uma semana de carnaval, né? Feriado carnavalesco. Não fui para nenhum bloquinho, não vou para nenhum bloquinho. Aí é foda, hein? Infelizmente, não acompanhei o desfile, né, das escolas de São Paulo. Vou ver se eu acompanhando as do Rio, mas eu acho vai que ver a Mangueira entrar. Então, eu ia falar que é muito puxado, 2 horas. Eu acho que são 2 horas de desfile, né? Cada escola. Por aí. Você não acha que é muito tempo de Mangueira entrando? 2 horas? Pra quem tá acostumado, não. Eu não aguento 2 horas de Mangueira entrando, mas Eu também não. pra quem vê todo ano... Mas, Caião, sabe o que eu acompanhei essa semana? Não, o quê? Acompanhei a rodada dos estaduais, a Champions League e os campeonatos internacionais, e é disso tudo que a gente vai falar nesse EP. Inclusive, já vou dar aquele aviso de sempre, né? Qual? Até porque a gente está precisando de dinheiro, então para esse dinheiro aparecer pra gente, eu peço mais uma vez, encarecidamente, educadamente, que você se inscreva no canal do YouTube e siga a gente nas demais plataformas que são Deezer e Spotify. Beleza, questão de visualizações a gente está curtindo bastante, eu espero que vocês continuem curtindo nosso trabalho. Se tiver alguma crítica também, já pode falar pra gente. Guarde pra si, se tiver alguma crítica. Então, eu ia falar, pode falar pra gente que eu irei ignorar de peito aberto. Mas nós aceitamos críticas, só não melhoramos, né? Enfim, peço mais uma vez encarecidamente, vou pedir no final do episódio também encarecidamente para você fazer essa boa ação, caso você tenha esquecido no decorrer de tanta besteira que vamos falar hoje. Então é isso. Eu gostaria, peço permissão para começar hoje com um momento fofoca, se me permitir. Por favor, comece, porque a gente não teve tantos jogos até o momento, né, dos estaduais, porque muitos deles vão acontecer no decorrer dessa semana, mas eu trouxe algumas outras informações, mas por favor, se inscreve aí, como o Lucas falou. E você sabe, ele joga lá na Inglaterra, né? Um dia de salário dele paga as pensões todas. Mas deve ser um bronca, dia de trabalho. Alguma bronca. É bronca, isso é bronca. Mas vamos lá então, momento fofoca, hein? Cara, eu não sei se você acompanhou, mas tá saindo por aí o valor que o Neymar paga de pensão pro filho dele. E eu acredito Claro que eu acompanhei, eu adoro esses temas. E eu acredito que isso só saiu porque o Rodrigo ainda tá discutindo na justiça o valor de pensão a ser pago pro filho dele, né? Eu achei que ele tinha resolvido esse caso aí. Cara, eu acho que levantou essa bola novamente. Ele tinha... Eu acho que estava em um acordo de 20 mil, se eu não me engano. Só isso? Não sei se a ex dele pediu mais. Porém, 20 mil, querendo ou não, é uma grana considerável. Dá para viver confortavelmente bem, dá para suprir os gastos ali. Poderia ser mais? Poderia. Tem que ser. Mas também corria o risco de ser bem menos. Aí levantaram a questão do Neymar. Neymar paga 100 mil de pensão. Então, foi o que rolou aí de papo pensão, por enquanto. Não, por incrível que pareça, é a primeira vez que eu vejo pensão e esse assunto de pensão e não tem o Militão e a ex-mulher envolvidos. Por enquanto. Eu confesso que... Mas eu acho que 20 mil é pouco, hein? Pelo que o Rodrigo ganha. Até os 100 mil do Neymar é pouco também. Sim, exatamente. Mas é bom que o filho começa a ter o apreço odiar ali, o pai. Né? Também. E reconhecer o valor do dinheiro, né? Como todo pai sorrindo em mão de vaca fala quando não quer dar dinheiro pro filho. Meu pai falava bastante. Mas é isso aí, a gente vai continuar acompanhando. E eu confesso que quando eu vejo a palavra pensão, eu sinto saudades da ex-mulher do Militão. Não ela tá sumida, né? Faz tempo que ela não se envolve em nenhuma polêmica. Uma pena. Pois é, uma pena. Agora vamos de... A minha meta é um dia ela participar de um episódio. Sim, que não seja igual o Pod delas, mas, por favor, se você estiver ouvindo, fala com a gente e já participa. Vamos lá. Não sei se você lembra, Canhão. Em 2017, o Rogério Ceni, ele tinha um assistente chamado Michael Bill. Não sei se você vai lembrar dele. Ele era assistente no Liverpool também, amigão do Rogério.
o Ceni tem tara por assistentes estrangeiros. Sim, hoje ele é atual comandante do Rangers. Tô falando dele porque meio que a gente Tá vai devendo chegar pensão. Não, a gente vai chegar no assunto hoje. É porque ele teve uma atitude, um prêmio Rodrigo Caio, né? Que o time dele tava. O jogo do Rangers estava empatado. Aí teve um lance lá de contusão. E teve a questão do fair play, só que o jogador do time dele não respeitou e fez o gol. E ele teve a atitude de mandar o time dele devolver a bola e dar literalmente um gol de empate, né? E eu tô enchendo sardinha para falar, só para falar do Rogério, porque saiu um negócio que eu achei muito engraçado. Eu não sei se é verdade, mas eu achei muito engraçado. O João Mércio, isso é só uma suposição, né? Já sei, Eu não, cara, já sei o que você vai falar. isso não é possível que seja verdade, mas eu preciso falar isso. Ele era ex-integrante da Flá TV, né? E ele soltou a seguinte nota do Rogério Ceni. Eu vou ler aqui em alto e bom tom para todos. O Ceni nunca dormia e deixava uma parmegiana no ninho para comer de madrugada. Segurança foi e comeu frango. O Ceni ficou puto, o cara foi transferido e nunca mais voltou ao ninho do urubu. Ou seja, Rogério Ceni, ladrão não é o ladrão de marmita, né? O segurança ladrão de marmita foi demitido porque o gatuno Rogério Ceni deixou uma parmegiana para comer às 3 da manhã. Caião, você já fez isso alguma vez na sua vida? Comeu o quê? Parmegiana às 3 da manhã? Sim. Não, eu não sou muito fã de levantar de madrugada pra fazer as coisas. Pra assaltar a geladeira. Male eu vou no banheiro só se eu tiver com muita vontade mesmo, porque o momento de dormir é sagrado, eu gosto de deitar e não levantar. Nem tipo, você acorda no meio da noite, daquela fome ali, sobrou Pior que a não. janta. Pior que não. Cara, eu juro pra você, é muito difícil eu acordar no meio da noite. Muito difícil. Isso é sinal de sono regulado. Tomara. Ou muito antidepressivo, coisas do tipo, né? Mas não vamos entrar nesse assunto. Exato. Eu só soltei essa história porque eu achei muito engraçada mesmo. E eu duvido muito que isso seja verdade. Ah, eu sei não, viu? É a cara do Rogério Ceni fazer isso. E pelo tamanho que ele tá, justificaria também. Ele deve estar comendo muito de madrugada, inclusive. Ou são antidepressivos também, né? Que também para aguentar a barra que é o São Paulo hoje. Exato, põe antidepressivo nisso. Mas enfim, o momento fofoca foi isso. Voltamos na semana que vem com mais aleatoriedades e encheção de sardinha. Olha o que esse moleque aprontou. Scarpa, me dá sua camiseta, trouxe a Traquinas. A Traquinas aqui, gente. Sabor chocolate. A Traquinas aqui. Só falta ter trazido também o leite condensado. O condensado tá aqui no bolso. Não, você tá de brincadeira comigo, moleque. A PM Sério? deixou esse leite condensado passar. Muito bem, Lucão. Então bora falar de futebol. Antes de começarmos o giro, né, pelo Brasilzão aí, os campeonatos estaduais que estão acontecendo, eu trouxe algumas informações aqui. Vamos começar por Mundial de Clubes. Não sei se o senhor acompanhou, mas nessa semana a FIFA confirmou o novo formato do Mundial, que estreia em 2025, tá? Então ainda tem esse ano e o ano que vem, no qual teremos 32 clubes, sendo deles 12 da Europa, 6 aqui da América do Sul, 4 da CONCACAF, 1 da Oceania e uma vaga que fica ali pro país sede, que geralmente é Marrocos, Arábia Saudita, essas coisas, né? Então, se um clube brasileiro ainda sonha em ganhar o Mundial, ele tem 2 oportunidades, porque depois que esse novo formato entrar no ar, já era, não ganha mais. Tá difícil bater um europeu, imagina 12. Fico pensando no calendário, como é que eles vão fazer, principalmente para os clubes brasileiros, né? Eu não vou nem falar os clubes sul-americanos em si, porque algumas ligas têm o costume de começar no meio do ano também, igual na Europa. Então, só que o brasileiro tem a questão dos estaduais, tem o Brasileirão que começa no meio, tipo março, abril. São algumas peculiaridades ali que sempre acabam aumentando o volume de jogos dos times brasileiros. Eu tô bem curioso para ver como é que vão fazer. Eu acho que essa questão do país sede vai se manter, né? Sim, eu tô curioso para ver como que os europeus vão lidar com isso, porque acredito que eles vão entender como torneio amistoso. Não acho que colocando mais clube europeu eles vão dar mais valor. Eu também acho. Cara,
para acontecer deles, tipo, levarem um negócio a sério, eu acho que tinha que ter uma revolução absurda no futebol fora o europeu, que eles tomassem surra, tipo, por uns 10 anos para isso mudar. Porque se continuar do jeito que tá, eu acho que vai mudar muita coisa. Não vai. Ainda mais se eles colocarem no meio de temporada, como hoje é o Mundial de Clubes. Não vão. Vai ser uma experiência legal para os demais continentes. Isso sem dúvida. E muito mais competitivo do que é hoje. Eu até gosto mais desse formato agora com 35 clubes. Acho que tá bem saturado, na real, esse negócio de Mundial de Clubes. Só a gente que dá tanta atenção assim pra isso. E pro europeu é um torneio de pré-temporada no meio da temporada que vai acontecer, mas vamos ver, né? Vamos ver como que a FIFA vai fazer em relação a isso, até porque não ficou claro também quais serão os critérios dos classificados, isso eles ainda não passaram. Mas só em 2025, então vamos aguardar. Lucão, mais informações de bastidores, viu? CBF, essa semana, alterou a regra de estrangeiros no futebol brasileiro, então agora os clubes podem passar a relacionar 7 ao invés de 5 jogadores estrangeiros. Lembrando que quem encabeçou essa mudança foi o São Paulo, já que a turma no Morumbi não sabe contar e contratou uma porrada de estrangeiros que não poderiam jogar também, né? Então foram lá na CBF e resolveram. Me surpreende a velocidade com que a CBF resolveu isso, inclusive, que a gente sabe que não é o ponto forte deles. E ainda falando em CBF, tivemos aí o novo regulamento de punições contra o racismo, que também entra em vigor, já entrou em vigor essa semana. E no primeiro caso, o clube recebe uma multa de R$500 mil. No segundo, ele perde mando de campo. E no terceiro, ele perde pontos. Opine, Lucão. Primeiro, sobre o limite de estrangeiros. Lembrando que isso não existe em nenhum lugar do mundo, só aqui no Brasil. E sobre o combate aí da CBF ao racismo no Brasil. Cara, eu achei pela primeira vez que a CBF ainda agiu rápido, agiu de maneira correta. A questão do estrangeiro eu ainda acho que tipo poderia ser bem maior, assim, ser bem mais livre. É porque as grandes ligas do inteiro têm essa limitação, né? Ou se tem uma limitação, não é de tipo a quantidade de estrangeiros, mas sim o mínimo de jogadores nativos do país para estar inscritos na competição. Eu achei tanto essa mudança de regra quanto a do racismo, cara, eu achei sensacional. A CBF, ela começou o ano, tipo, acertando nesses pontos, né, sendo rápido. A única coisa que está devendo ainda é a questão do técnico da seleção, que, tipo, é o que o pessoal mais fala, tá ainda com o técnico interino, né, que vai assumir agora, que é o Ramon, ex-técnico do Vasco, ex-jogador também, que estava comandando a seleção sub-20. Então, eu, de fato, gostei dessas mudanças. O São Paulo vai agradecer bastante. É capaz de contratar mais estrangeiros por causa disso. Eu tava pensando nisso. Agora vai ficar com 10 no elenco e vai correr atrás da CBF para Mas eu aumentar de acho novo. que essa mudança também, eu sei que o São Paulo que encabeçou devido às contratações que foram feitas, mas é por causa dessa questão das SAFs, eu acho. E isso, querendo ou não, tá fazendo com que mude algumas regras, alguns regulamentos. Eu acho que mais para frente vai mudar algumas coisas nos campeonatos também, porque eu tô achando que com a entrada da SAFs, a CBF está começando a enxergar que o futebol brasileiro ele é um baita produto que precisa ser reformulado. Então, com a chegada da SAFs, com a ameaça de criação de uma nova liga, totalmente dependente da CBF. Então, eu acho que a CBF está começando a abrir os olhos, começando a estudar algumas formas de melhorar o produto futebol brasileiro. Tomara que continue dando certo. Gostei das duas também, principalmente essa do combate ao racismo. E para fechar o tema CBF, a mesma também, né, para fechar, disponibilizou os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, das 5 primeiras rodadas, na verdade. Eu vou falar só da primeira, porque senão vai ocupar muito espaço do episódio. Então vamos ter Flamengo e Coritiba, Palmeiras e Cuiabá, Bragantino e Bahia, Grêmio e Santos, Fortaleza e Internacional, Botafogo e São Paulo, Corinthians e Cruzeiro, Galo e Vasco, Paranaense, Goiás, América e Fluminense, esse que tem tudo para ser o Brasileirão mais disputado dos últimos anos. Isso não significa que ele será bom, mas sim que ele será disputado, provavelmente será nivelado por baixo. Então os clubes aí já sabem quem serão seus primeiros adversários, Lucão. Uma questão que você acha. Uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar, não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Dadas as devidas informações, vamos de campeonatos estaduais e vamos começar com o Campeonato Paulista. Queria começar com o principal jogo da rodada e te fazer uma pergunta, né? Afinal, o Santos bateu a Portuguesa na Vila Belmiro por 4-0, debaixo de muita chuva, nesse domingo de carnaval.
E a final, Lucão? O Santos melhorou ou a Portuguesa que é muito ruim mesmo? Eu acho que um pouco dos dois. Hoje tivemos a estreia do Lucas Lima, né, de fato, como titular. Jogou bem. O Santos Não, só ele jogou. estreou contra o Santo André. Foi a reestreia na Vila, É, na verdade. então, como titular mesmo, de fato, eu acho que foi hoje, né? Que Não, ele estreou. começou jogando contra o Santo André também. Não, então, eu tô falando de fato porque ele reestreou na Vila. Ah, Então, e jogou muito, inclusive. sim, é porque o Santos só precisou jogar o primeiro tempo, né? Sim. 30 minutos já tinha resolvido. E depois que o cara lá foi expulso ainda. Cara, lance feio, inclusive. Então, ainda Mas bem que não mostrou na transmissão como ficou a cara do Sandri, mas ainda bem. aparentemente. E o pior é que, tipo, por mais que não tenha tido maldade, o cotovelo dele acerta, tipo, em cheio mesmo o nariz do Sandy ali, meio do rosto do Sandy. Eu acho que fraturou. É bem capaz, é bem provável. Mas falando do jogo em si, o Santos só precisou jogar o primeiro tempo mesmo. Resolveu ali no primeiro tempo. Foi a boa volta do Lucas Lima para Vila Belmiro. E inclusive já tem vídeo aqui com o surgimento de uma nova dupla que é a Lima Mar. É o Meu Lucas Deus. Lima e Marcos Leonardo. Meu O que Deus. você acha dessa dupla, cara? Eu gostei dessa dupla, porque, inclusive, eu queria fazer um adendo, que eu fui muito criticado, tá? Neste podcast, quando eu falei que traria o Lucas Lima de volta. E ele está calando a boca de muitos, porque é aquilo que a gente tinha conversado. O meio-campo do Santos, no quesito criatividade, é nulo. Não tem ninguém ali que sabe armar uma jogada, que sabe tocar uma bola pra frente, só tem volante. Chega o Lucas Lima, não é que o Lucas Lima vai resolver todos os problemas do Santos, mas é um cara que tem um toque diferenciado, sabe fazer essa função de 10 e consegue fazer essa ligação meio-campo-ataque, tanto que os 2 primeiros gols foram de assistências dele. Pro Marcos Leonardo, que é aquilo também, tava muito pressionado, a bola não chegava, quando chegava a perna tava pesando, porque ele tinha que decidir, a fase não era boa. Hoje ele tira essa zica e até o Mendonça também, que estava devendo e fez os outros 2 gols do Santos, também marcou. Inclusive, acredito que se o Odair conseguir manter essa formação que ele usou hoje, tem tudo para esse time começar a entrar na linha. Principalmente ali com o Rodrigo Fernandes, que tá voltando de lesão, hoje jogou um pouco, entrou no lugar do Sandri. Tem o Alisson, que fez cirurgia, mas foi contratado. O Abel Ruiz, impressionante quanto ele parece com o Soteldo, até no tamanho. Se ele tivesse loiro, eu ia falar que era o Soteldo em campo tranquilamente. E na zaga, o Joaquim, ao lado do Maicon, também formam uma boa dupla. Ainda acho que o Bauerman é melhor que o Maicon. Seria a minha zaga titular, com Joaquim e Bauerman. Mas é uma esperança nesse time do Santos de tentar alguma coisa. Já não briga mais pra cair no campeonato, agora já tá olhando, na verdade, com a possibilidade de passar de fase e jogar as quartas de final. O problema é o elenco. Se machucar 1 ou 2 aí, a galera que vem do banco não consegue manter o nível nem de perto. Mas é bom, né? O Odair tem uma semana mais tranquila, afinal já tem Copa do Brasil logo mais. Mas é aquilo, a Portuguesa também, pelo amor de Deus. A Portuguesa, eu acredito que infelizmente vai cair a Portuguesa e Sim. o Ituano, já que a Ferroviária ganhou no meio da semana ali do Guarani. E o Santos precisava de dar uma resposta, né? Porque vinha de vários resultados negativos, atuações bem abaixo, conseguiu empatar contra o Santo André ali, meio que no final ali do jogo. Foi horrível esse jogo. Então, agora com essa vitória, né? Com mais uma peça para conseguir ali criar, para conseguir melhorar o jogo do Santos. Vamos ver se vai dar liga e se o Santos consegue se classificar ainda, porque o grupo do Santos é bem parelho, né? Tá bem disputado. O grupo do Santos, atualmente, tem o Botafogo, que tava ganhando até o 40 do segundo tempo do São Bernardo, tomou a virada. Baita campeão do São Bernardo, inclusive. O Botafogo tem 14, o RB também tem 14, o Santos foi a 13 e a Inter tem 10. Tendo em mente que só o Bragantino ainda tem um jogo pra fazer, mas é contra o Palmeiras no Allianz. Então, a gente já sabe que eles não vão pontuar, porque eles nunca pontuam jogando ali. Tem 6 pontos em disputa e o Santos está a 1 ponto de... Até a Inter de Limeira, na verdade, ainda tem muita chance de passar. É o grupo mais em aberto do campeonato, na verdade. É porque a Inter de Limeira tem um saldo de -9. É o pior ataque da competição, então eu acho que vai ser praticamente quase impossível esse time da Inter de Limeira conseguir alguma coisa. Mas o Santos, com a vitória de hoje, ainda tem esse anseio de conseguir conquistar uma classificação. O problema é que o Santos, se bem que o Santos enfrenta o Corinthians na Vila, e a gente sabe que o Corinthians tem muita dificuldade de jogar fora de casa, mas as últimas 2 rodadas do Santos são um clássico contra o Corinthians, domingo que vem, e na última enfrenta o Ituano brigando para não cair, fora de casa, né, lá em Itu. Então talvez isso que complique, não que o Botafogo e o Bragantino também tenham tabelas fáceis, mas comparadas às do Santos, acho que pode complicar.
O fato de já não jogar pra não cair, dá uma aliviada nos caras, diminui um pouco a tensão, mas ainda assim tem muito o que melhorar nesse time. Se o Odair pelo menos conseguir repetir escalações, já faz uma diferença absurda, porque tem chance de passar. O Santos só depende dele, na verdade, agora pra Então, esse conseguir é o a pior classificação. problema, né? Esse é o problema, né? Esse é o maior problema no caso. Concordo. Mas, cara, de verdade, eu acho que o Santos ainda vai acabar passando. Real. É possível. Eu acho que passa Santos e RB ainda, por incrível que pareça. Não me surpreenderia se o RB ficasse, porque esse time do RB é zero confiável. Pra ganhar do São Paulo, Não, maravilha. se todos os jogos fossem contra o São Paulo, seria o melhor time do mundo. Mas, como não são, eu não confio muito nesse time do RB, mas acredito que vão acabar passando ali RB e Santos. Baita jogo do Peixe. Espero que o Sandri fique bem, que não tenha sido nada grave também. E um abraço aí pro meu mano, Odair Hellman. Pode falar. O Gilmar São Paulino, do Jardim São Paulo, pergunta pro Alê. O Corinthians jogou de roxo no final de semana. Seria por vergonha de estar na Série B? É que a gente gosta de roxo. Por exemplo, se você aparece aqui, eu posso deixar teu olho roxo. Outro jogo que rolou também, Lucão, Corinthians 3, Mirassol 0. O Corinthians jogou... Na verdade, queria fazer um comentário antes sobre esse jogo. Quem vê o placar e não viu o jogo, pode imaginar que foi uma vitória tranquila do Corinthians, mas o Mirassol teve muitas chances, só que impressionante a falta de mira. Inclusive o Cássio, que cometeu um pênalti, pegou outro também. E o Corinthians, nas 3 chances que teve, foi lá e resolveu. Então, o Corinthians ele vem sendo um time letal, né? Em boa parte das suas partidas. Falando do Corinthians, teve o clássico na quinta-feira, a gente não pode deixar de falar. Né? Baita jogo também. Baita jogo, eu acho que foi a melhor partida do Corinthians no ano, e por incrível que pareça, o Corinthians quase saiu perdendo ainda de virada, conseguiu tomar 2 gols de cabeça do Rony, que tem 1,66, o Gil conseguiu perder 2 disputas aéreas pro Rony, mas o Corinthians jogou muito bem, Renato Augusto e Roger Guedes estão comendo a bola. Eu tô achando o meio campo do Corinthians bem sólido ali. Eu ainda acho que por mais que o Fausto Vélez esteja voltando, para mim ele é peça crucial nesse time do Corinthians, apesar do Rony estar jogando bem, e ainda tem algumas coisas ali que precisa arrumar, a questão da zaga mesmo, eu acho que o Balbuena precisa voltar logo, pelo menos para jogar esse restante de contrato de empréstimo que ele tem. Ele precisa voltar a jogar bola, né, porque ele não tava jogando nada. Por incrível que pareça, hoje, o melhor zagueiro do Corinthians chama-se Bruno Mendes. Sim, eu ia falar disso agora. A questão das laterais titulares ali, Fagner e Fábio Santos, eles não podem sair porque não tem peças de reposição à altura. Porque o Rafael Ramos, por exemplo, não sabe jogar bola. Meu amigo. Já começa por aí. Quem que é o reserva do... é da base, o reserva do Fábio Santos. Da base. E a questão do ataque, né? Que eu acho que o Yuri Alberto tá pra chegar ainda. Não sei se ele chegou. Você falou de Yuri Alberto, eu lembrei de um negócio que eu vi, obviamente, no Twitter, né, essa semana. O esgoto da internet. Tá rolando uma petição solicitando o término do namoro do Yuri Alberto, porque esse seria o motivo dele estar jogando tão mal. Hoje, na transmissão da TNT, falaram que ele tá jogando bem. Cara, eu tô vendo outro jogo, então, porque tô vendo nada demais no Yuri Alberto. Não tô vendo nada também. Me lembra principalmente o clássico contra o Palmeiras, as partidas que o Alberto vem fazendo me lembra muito as partidas que o Igor Gomes vinha fazendo no São Paulo. Ele corre o jogo inteiro, só que você não vê ele, você mal vê ele pegando na bola, e quando ele pega na bola ele geralmente perde. Ele não faz aquele trabalho notável, ele tem jogo que ele nem finaliza. Os últimos clássicos que ele jogou, ele não fez nada. Eu tô falando desse ano, né? Porque eu acho que o último clássico que ele jogou no ano passado, ele fez o gol no São Paulo, né? Que foi aquele 1-1, mas esse ano ele simplesmente não acordou ainda, não despertou. Tá devendo. Não, concordo contigo. Tá devendo bastante. Tá devendo bastante. Se por um lado ele tá devendo, pelo outro, Roger Guedes e Renato Augusto, os 2 calvos da Fiel, estão comendo a bola. Estão literalmente comendo a bola. Jogando muito bem e são responsáveis ali pela boa fase do Corinthians. O problema do Roger Guedes era o Vitor Pereira. Era exatamente isso. Isso ficou muito claro. E talvez eu esteja sendo polêmico, tá? Mas, na minha humilde opinião, o Renato Augusto saudável é o melhor meia que a gente tem no futebol brasileiro. De momento, sim. Com sobras. Se ele conseguir se manter saudável assim no restante da temporada, ele tranquilamente, melhor que Arrascaeta, melhor que Rafael Veiga, acho que não tem igual. Se ele conseguir se manter desse nível... Então,
questão é porque ele é meio campo, né? Ele não é um tipo. Ele mescla ali com camisa 8 e camisa 10, né? Sim. É assim como o Veiga, só que eu acho ele ainda com mais qualidade que o Veiga. É que o Veiga tem a questão da idade, contando o seu favor ali, ele tem margem para evolução. Renato Augusto, ele tem esse declínio da idade, né? Esse declínio físico que acaba atrapalhando. Mas, cara, ele Joga sobra. muita bola. Ele Ave joga Maria. muito, ele joga muita bola. Craque, acho cracaço. E o Roger Guedes, artilheiro do campeonato, 7 gols, com esses 2 que ele marcou antes. Hoje, pô, o VSR fez um comentário na transmissão sobre o Mirassol, eu não tinha me tocado. O Mirassol vai jogar a Série B esse ano. Vai? E esse time do Mirassol é bom, cara. Esse time do Mirassol é bom. Tendo em mente o nível da Série B em 2023, acho que dá pra subir. E é um time bem treinado, eu acho que ainda vai se reforçar. É um projeto que o Mirassol vem fazendo, né, de alguns anos pra cá, é bem interessante, né? Sim, sim. E, inclusive, a camisa do Mirassol é muito bonita. Se não tivesse aquela porrada de patrocínio, seria ainda mais. Sim, exato. E é difícil, tipo, um uniforme ser bonito com as cores amarelo e verde, né? É Tipo, que é meio que um amarelo mostarda, sabe? Não é amarelo, sim, amarelo. sim. Achei muito bonito. E joga muito bem esse time do Mirassol, mas uma das principais características desse time do Corinthians é a letalidade. Ele chega e marca. Ele não cria tantas chances, mas ele chega e marca. Exemplo, o jogo contra o Palmeiras. É que contra o Palmeiras até que o time do Corinthians criou mais, só que o Everton foi muito bem. E tem a questão da chuva, né, que atrapalhou, mesmo com a drenagem da Neoquímica Arena sendo muito boa. Mas é um bom momento do Corinthians, isso é fato. O Corinthians chegou a 18 pontos. O Corinthians tá sobrando, na verdade, no grupo dele, né, porque o São Bento, que é o segundo, ali tem 9. Acho que agora, na verdade, tanto pra São Paulo não, mas pra Corinthians e Palmeiras, é conseguir a maior pontuação possível pensando no mata-mata. Sim, Porque já tá classificado. E o grupo o Palmeiras tem uma pedreira ali no seu grupo, que é o São Bernardo, né, que vem fazendo. Na verdade, os times do ABCD ali, de São Paulo, vem fazendo uma boa campanha, né? O Água Ia Santa cantar a música do Pelé agora, mas Não, pensei puta, 2 vezes. ele se reviraria no túmulo. Vem fazendo uma boa campanha, tanto a Água Santa quanto o São Bernardo, que meteu uma goleada impressionante no Guarani esses dias e ganhou, como você falou, de virada do Botafogo no final do jogo. E o Água Santa eu acho que jogou ontem, ganhou 1-0. foi do Bragantino ou da Inter de Limeira? Foi da Inter. O Braga pega o Palmeiras. Ah, é verdade, você mencionou, eu acabei confundindo. Então são times aí que tem que ficar de olho, porque né, eles engrossarem ali no mata, principalmente se tratando de São Paulo, né? O azar do São Bernardo é ter caído no grupo do Palmeiras, porque, cara, o Palmeiras tem Sim. 21 pontos, o São Bernardo tem 20. Tem mais pontos que Cara. São Paulo, Corinthians, Santos. Então, é um time. E pega o São Paulo ainda. E eu acredito que se o Palmeiras vacilar, por mais que eu creio que não vacile, o São Bernardo pode terminar essa fase de grupos em primeiro e jogar a primeira fase do mata-mata ali em casa, né? Eu acho que Exatamente. seria, por mais que enfrente o Palmeiras, eu acho que seria um ganho gigantesco. Sim, só o fato de ter o mando de campos já faz a diferença para esse time do São. Até o Santo André tem 14 pontos, não tá fazendo um campeonato ruim, não. É verdade, eu até tinha esquecido do Santo André, que o Santo André não tá ali ele tá no bolo para se classificar, mas eu acredito que não seja uma tarefa tão fácil pro Santo André. É muito difícil, porque tem 6 pontos em disputa, são os 6 pontos que ele tá atrás do São Bernardo, então realmente ficaria muito complicado. E aí, pra fechar a rodada, Lucão, estendendo um pouco nesse carnaval, na terça-feira, o São Bento recebe o São Paulo, 7h30 da noite, e na quarta-feira de cinzas, o Palmeiras joga contra o RB no Allianz Parque. São Paulo, pensando ali na liderança do grupo, pode chegar a 20 pontos, caso vença o São Bento. E o Palmeiras ali realmente, olhando para a classificação geral, querendo passar em primeiro, continuo com a minha opinião de que o Palmeiras vai levar esse campeonato invicto e ninguém tirar essa taça aí dos lacaios do senhor Abel Ferreira. Cara, antes da gente mudar de campeonato, só fazendo 2 adendos desses times que não jogaram esse final de semana, mas vão jogar no meio da semana. O São Paulo trucidou a Inter de Limeira, e para mim, eu acho que talvez pela escalação que fez, meio que forçado hoje, é a escalação ideal do São Paulo para mim hoje. Gostei também. Com as peças que tem, eu acho que só faltou ali talvez o Luciano, mas o Rogério fez uma partida perfeita. Ele acertou do começo ao fim do jogo. O São Paulo ainda conseguiu tomar um gol do pior ataque do campeonato, mas
Isso é São Paulo, né? Não dá para esperar outra coisa. E o Palmeiras fez uma partida, por mais que o Corinthians, eu acredito, tenha sido melhor. O empate foi justo, mas se tivesse que ter um vencedor, para mim seria o Corinthians. Fez uma partida sólida também, teve sua chance ali, não conseguiu matar o jogo. Eu achei que o Abel, ele errou ali em tirar alguns jogadores, principalmente o Ender, porque foi uma das melhores partidas do Ender, por mais que não tenha saído o gol dele ainda. E eu acredito que os dois, nessa rodada, esse fechamento de rodada que vai ser no meio da semana, eu acredito que os dois saiam vitoriosos ali dos seus jogos. Também acho que os dois levam aí na terça e na quarta. É bom que essa semana vai ter futebol praticamente todos os dias, né? Pra quem não é muito fã de sair no carnaval e gosta de ver uma bolinha rolando, tá com um programa garantido. E lembrando que Ituano e Santo André estão jogando nesse momento e Ituano está vencendo por 1-0. Gol de pênalti. Crise no Santos. O time não sabe o que é vencer um jogo há quase 2 meses e faz a pior campanha da história em campeonatos brasileiros. As glórias ficaram em um passado recente. Hoje o time está na zona do rebaixamento e as perspectivas não são nada animadoras. Não tem entrosamento na defesa, o ataque não faz gol, o meio não cria. E aí, Lucão, dando uma passada rápida no Campeonato Carioca, tivemos só um jogo, que era um jogo que estava atrasado, na verdade. O Flamengo, com um time 100% reserva, venceu o Resende 2-0 e se isolou ali na liderança, 20 pontos. O Botafogo e o Fluminense têm 16, quem vem logo atrás. Campeonato Carioca agora somente no dia 25, que é no sábado que vem. E tivemos na quinta-feira, tivemos o clássico também, Botafogo e Vasco. O Vasco ganhou de 2-0. Porrada comeu. O pau comeu. Rafael totalmente desequilibrado no jogo. Ele fez a falta e agrediu um jogador do Vasco, né? Foi expulso. Vai pegar um ganchinho. Ai, cara. Maluco, né, cara? Não, o pior é que ele se exaltou porque foi um lance de pênalti, que não existiu pênalti. O juiz estava na cara do lance e marcou. E aí, obviamente, o VAR chamou. A penalidade não foi à frente, né? Afinal, não foi pênalti. E ele foi expulso, porque ele deu um soco na cara, o jogador do Vasco. Totalmente desequilibrado. Lembrando que o Botafogo já estava com um a menos, porque o Adrielson já tinha sido expulso também de maneira imbecil. Ele foi expulso no começo do jogo, né? Se eu não me engano. Ele tomou um amarelo com menos de 10 minutos. Imbecil também. Brigou com um jogador do Vasco na lateral do campo, esse animal. E um pouco antes ele fez uma falta ali na entrada da área, que era ele, acho que era o Pedro Raul na disputa, e foi expulso. Uma anta. Isso mesmo. E o Vasco, que não tinha nada a ver com isso, fez o seu dever ali, ganhou de 2-0. O Pedro Raul fez gol, depois de ter perdido pelo menos uns 4, sendo, acho que dois feitos. Né? Então o Vasco mereceu. Botafogo ali, é que nem eu falo, Botafogo, Vasco são times que a gente precisa ter paciência, mas o projeto deles está começando a tomar forma ali, dar resultado, do Botafogo principalmente. Do Vasco ainda está engatinhando ali, passos muito lentos, mas foi uma bela vitória do Vasco, que tinha jogado bem contra o Fluminense, né? Tomou 2 gols, sendo que foi um golaço. Para mim, o Puskás, porque não sei se entra pra temporada. Você vai comprar a camisa do Cano? Cara, que bagulho horroroso. Me desculpa. Eu sei que a homenagem é bacana, mas eu achei horroroso. O Fluminense gosta de fazer esses negócios, né? Confesso que se fosse com o São Paulo, eu compraria. Eu acho que nem se fosse com o São Paulo. Né? O Fluminense, ele gosta de fazer esses negócios. Mas acontece, tem gente que compra. Falando do Flamengo que ganhou com o time 100% reserva, meio que tinha que dar uma resposta, né? Porque qualquer coisinha o torcedor tá chiando e fez sua parte, né? E continua mais líder do que nunca nesse campeonato com o regulamento mais bagunçado do Brasil. Exatamente, Flamengo que foi com time reserva, porque nessa terça, 9h30, tem o primeiro jogo da Recopa contra o Independente Del Valle, fora de casa. E aí na outra terça, dia 28, também às 9h30, joga no Maracanã. Vida ou morte pro Vitor Pereira. Se não ganhar essa Recopa, acho que ele vai rodar, viu? Por mais que eu não concorde com a demissão agora, acho que ele vai rodar. Eu acho que ele roda se perder o estadual. Pode ser também, pode muito ser também. Eu acho que ele roda nesse ponto aí. E se ele tomar uma piaba, um vareio do Independente Del Valle, ele não roda não? Cara, depende muito. Por exemplo, se ele tomar 3-0 lá e
o Flamengo fizer 3 aqui, for pra prorrogação e o Flamengo perder, ou pros pênaltis se o Flamengo perder, eu acho que não. Mas, agora, se ele tomar 4-0 lá e aqui o time for 1-1 o jogo, aí eu acredito que ele rode. Se forem 2 jambrolhadas, o Vitor Pereira volta pra Portugal. Cuidar da sogra. Por aí. Eu tô contigo. E se vencer, acho que ameniza um pouco a situação, mas é aquilo. Se não ganhar o Campeonato Carioca também, já vai ficar mais esquisito do que está pra ele. 2-0 Ituano, viu? Ituano aí brigando contra o rebaixamento, vai se salvando. Eu acho que foi a mais rápida boca maldita, né? Exatamente. Porque, cara, eu acho que em questão de 5 minutos atrás eu elogiei os times do ABCD Paulista e agora o Santo André tá tomando uma peia do vice-lanterna. Engraçado o Ituano, né? Porque ano passado quase subiu pra Série A e esse ano não tá legal no Paulista. Eu acho que debandou muita gente, né? Isso costuma acontecer. Por mais que o Ituano tenha um projeto parecido com o do Bragantino, isso costuma acontecer nesses times menores. Realmente é difícil fazer manutenção do elenco. Mas acho que o Ituano fica. Vão acabar caindo o Portuguesa e Ferroviário no Paulistão. O que foi feito? E outra coisa que eu vou falar pra vocês aqui. É muita moral pra esse Vitor Pereira. Então, de Campeonato Carioca não tem muito o que falar, assim como do Campeonato Gaúcho, que também não teve jogos. Então, eles só voltam também no próximo dia 24. Mas teve do Campeonato Mineiro. O Atlético ganhou de 2-1. O Hulk fez um gol no último lance do jogo contra a Patrocinense. O Hulk tá jogando muita bola, inclusive o Atlético, que é líder do campeonato. Eu queria comentar sobre o gol contra que o Hever fez. Que coisa bizarra. Agora. Pelo que eu entendi ali do lance, ele... Não sei se o sol bateu na cara dele, eu acho que não, porque ele tava de lado. Não tinha sol não, porra, ele foi burro mesmo. Então, acho que a noção de espaço ali prejudicou ele, porque ele achou que ele tava, tipo, não muito atrás da trave ali, mas ele tava literalmente debaixo da trave. Aí quando ele... Não sei se você vê quando ele tira, que ele faz o gol, ele até olha pra trave assim, como se tipo, ele pensasse, eu achei que eu tava mais longe da trave. Tanto que ele bate de cucuruco na bola, com a tampa da cabeça. E, cara, logo após o gol, eu acho que ele teve 2 chances ali pra fazer o segundo, eu acho que ele parou na trave em uma e a outra o goleiro defendeu, né? Sim, foi exatamente. O Hever que já tem uma certa idade, né, também. Mas como o Galo poupou alguns jogadores devido à estreia que tem na pré-Libertadores na próxima terça, próxima quarta, na verdade. Contra o Carabobo lá na Venezuela. A notícia ruim do Galo é que o Hulk não joga. Foi diagnosticado aí com Covid-19, testou positivo e está fora da primeira partida. Muda um pouco a situação. Muda até porque o Hulk vem decidindo nos últimos jogos, né? Tá, comendo a bola. Esse ano ele voltou muito bem. Teve o clássico na segunda contra o Cruzeiro. Teve de porrada nesse clássico também, meu amigo. Sim, não um campo em si, mas as 2 torcidas, no caso. O que teve de copo, bomba voando, foi um negócio absurdo. E o Hulk, mais uma vez, o Cruzeiro saiu ganhando ali com o Bruno Rodrigues. E o Cruzeiro, o Hulk, no final do jogo, numa falta ali na lateral da área, ele fez um golaço e fez com que o Atlético não perdesse mais uma vez, o Hulk comendo a bola. E o time do Cruzeiro melhorou, hein? Inclusive, melhorou. Se você quiser falar do Cruzeiro agora, porque eu sei que você tá se segurando pra falar, e eu vou até deixar você falar, por favor. Eu queria te perguntar antes, se mesmo sem o Hulk, o Galo ganha do Carabobo lá na Venezuela. Eu acredito que ganha, acredito mesmo. Eu acho que o time do Galo vem melhorando. Volta a repetir, tem os problemas da defesa. Esse jogo contra a Patrocinense não é porque teve o problema maior da defesa foi o gol contra do Hever, mas não teve perigo assim de tipo muitos riscos oferecidos pelo time da Patrocinense, mas eu acredito que esse problema ali do miolo da zaga é algo que precisa ser arrumado ainda. Porém, não vejo o Carabobo oferecendo grandes riscos pro Atlético Mineiro. Se fosse o cara esperto, né? Poderia ser. Eu também estava esperando essa piadinha. Poderia ser. Antes de falar do Cruzeiro, tem Deportivo Maldonado e Fortaleza também. Quinta-feira, 23 do 2, os 2 brasileiros, né, que vão disputar para Libertadores. Mas vamos falar de Cruzeiro, porque eu quero falar de Gilberto. É exatamente o que eu ia falar. Por favor, encha a boca aí para falar dele. O Gibagol
finalmente balançou as redes pelo Cruzeiro e fez logo 3 para cima do Vila Nova. Cruzeiro 4, Vila Nova 0, fora de casa. O Cruzeiro que com isso assumiu a liderança do grupo. E o Gilberto dispensa comentários, né? Eu sou fã dele e quem não é, tá perdendo aí a oportunidade de ser feliz. Acho um baita de um centroavante e foi um acerto do Cruzeiro. Acho que pro nível do futebol brasileiro ele ainda consegue render, principalmente se ele for municiado ali como foi nesse... Claro, o Vila Nova também não é muito parâmetro, mas até então o Cruzeiro não tava ganhando de ninguém. O Giba foi lá, fez 3 gols, desencantou. Ele foi bem também no jogo contra o Galo e acho que é o ponto que você falou, o time do Cruzeiro tá começando a pegar. Não é o melhor time do Brasil, mas é um time muito raçudo e que ainda tá no mercado tentando contratar algumas peças, portanto tem margem para crescimento. Comente sobre Gilberto, Lucas, você que é um fã dele também. Não sou fã dele, mas eu acho que ele caiu como uma luva nesse time do Cruzeiro. Por mais que seja cedo para falar, eu acho que é uma peça que o Cruzeiro precisava ali para suprir a saída do Edu. Eu já falei que eu gosto muito do ataque do Cruzeiro, que eu acho um ataque muito novo, com o Nicão, com o Wesley, com o Bruno Rodrigues, que querendo ou não, com a chegada do Gilberto, ele é a segunda melhor peça desse ataque, pela bola que ele vem jogando, mas eu acredito que tem muita margem para o Cruzeiro crescer, precisa contratar alguns jogadores, mas tem margem. Principalmente para a zaga. Sim, principalmente para a zaga, mas tem margem para evolução e para sonhar com uma campanha razoável ali no Campeonato Brasileiro. E quem sabe também com o título do Campeonato Mineiro. Né? Provou nesse último jogo contra o Atlético que dá para brigar ali de igual para igual. Então, ficar de olho nesse time do Cruzeiro, ficar de olho no Gilberto também. Como você comentou, né? O Cruzeiro segue no mercado em busca de contratações, está liberando o Rafael Brock. Então, nossa, que ele jogou mal contra o Atlético Mineiro também. O Cruzeiro precisa reforçar essa zaga. E ó, para falar de mercado, tava vendo aqui agora, não é sobre o Cruzeiro, mas é sobre o Internacional. O Internacional que fechou com o Aranguiz, né? Que já jogou lá, inclusive, estava no Bayer Leverkusen, está em negociações com o Cuéllar, que era do Flamengo, Ener Valencia e Benedetto. O Inter que tem grandes problemas no ataque, né? Então tá buscando aí 2 camisas 9 para tentar resolver essa situação. Se chegarem esses caras, é outro Internacional, hein? Tem que ficar de olho. O Inter que ano passado gastou uma bala com atacantes também, nenhum deu certo praticamente. Só as crias que deram certo, né? Mas Pode falar. Não, é que os que deram certo são atacantes de lado, não são camisa 9. Exatamente. E trouxe o Brian Romero, acho que trouxe o Mikael, né, que era do Sport. Trouxe o Mikael. Achei que ia virar. O que mais virou foi o alemão. Foi, exato. E que de também resto... não é essas coisas. Os 2 nomes que o Inter monitora ali, eu prefiro o Ener Valencia, porque também não tem essas questões de vestiário igual o Benedetto tem ou teve no Boca, né? Apesar que teve um jogo que o Ener Valencia ele fugiu ou fingiu estar passando mal, porque ele estava devendo pensão. Voltamos a esse tema, né? É impressionante. Cara, tem alguns nomes que quando eu escuto, eu não lembro de tipo, o cara comeu a bola na Copa do Mundo igual o Ener Valencia. Não, a primeira coisa que eu vou lembrar é desse fato histórico. A gente não tem culpa, realmente. Cara, acontece. É o mundo do futebol. Acontece com muita frequência. Mas se chegar esses caras, realmente, Internacional, aí fica interessante. Assim, ó, ele olhou, 42 do segundo tempo, meteu lá um miguezão, saiu da maca e a polícia atrás. Quero ver agora, o Equador joga fora, né? Quero ver ele embarcar no aeroporto. O que ele vai fazer? Lucão, vamos lá, pra gente começar aqui a entrar na reta final. Essa semana a gente tem Copa do Brasil também, que já começando cedo esse ano. E o Santos já joga, inclusive, nessa primeira fase. Assim como o Vasco, o Santos joga quinta-feira contra o Ceilândia. E o Vasco joga contra o Trem. Esse é o nome do time. O time se chama Trem. Olha, complicado, assim, no meio do estadual, eles já estarem na Copa do Brasil, né? O Grêmio também joga a primeira fase. Acho que esse calendário brasileiro tá muito puxado, na real. É puxado, né? É puxado, não sei. Cara, eu acho que a questão dos estaduais vai ser discutida mais uma vez daqui acho que 2 anos. Principalmente com a chegada desse novo formato do Mundial. Porque meio que vai se tornar... Já é inviável para boa parte dos clubes das séries A e B, principalmente da Série A, mas ele vai se tornando cada vez mais inviável e... Tem campeonatos que não tem mais explicação de se continuar jogando igual o Carioca, não tem premiação nenhuma. Meio que você
como se estivesse jogando, como se a Federação Carioca falasse, não, vocês têm que jogar por gratidão ao seu estado, porque, tipo, não é benéfico para nenhum dos clubes, né? Realmente. Esse formato, você é a favor do retorno da Taça Rio-São Paulo? Cara, mas se abolisse o estadual, eu acho que seria até válido, não? O foda vai fazer o quê com esses times menores, que algumas vezes só tem um estadual pra jogar? Exato. Então, eu acho que, tipo, o estadual, ele deveria ser mais focado para os times menores ali. Os times grandes, eles não levarem, usarem mais como teste, né? Para ver a questão do elenco em si, testar algumas peças novas e tudo mais. Porque eu não vejo, tipo, o campeonato estadual assim, beleza. Se São Paulo ganhar, eu vou comemorar, sempre porque o São Paulo não vem ganhando nada nos últimos anos. Sem ganhar até para o ímpar e comemorar. Mas, cara, eu não vejo, tipo, os campeonatos estaduais como um ponto fora da curva igual era antigamente. Pra mim só tem graça no final. Exato, cara. O campeonato estadual, ao meu ver, é pré-temporada. As federações que forçam os times a jogar e principalmente jogar com força máxima. Acho que tinha que ser um espaço pra testar. Testar formação, testar jogador, colocar a molecada da base, como você falou. Igual, tipo, as transmissões estão testando, né? Tem o canal do Paulistão agora, tem no Rio, é mais a Casa TV ali que vem tendo destaque, mas eu acredito que o teste, ele tem que ser do produto como um todo, né? Então, eu acho válido também essa questão dos... Por que não os times testarem, né? Concordo. Federação querendo ganhar dinheiro em cima dos clubes e forçando mesmo algo que não deveria ser assim. E a gente sabe que não vai mudar, né? Então, não tem muito o que fazer nesses casos. E o Santos, que já não tá numa fase tão boa, ainda bem que ganhou da Portuguesa, né? Mas já vai jogar fora de casa na Copa do Brasil e tem que ganhar, lembrando, se não tem segundo jogo. E se perder, tá fora. Então tem que ficar de olho, tanto o Santos quanto o Vasco aí, e até mesmo o Grêmio. O bom é que o Grêmio descansou no meio de semana, mas vamos acompanhar. Lucão, muito bem. Vamos de giro internacional? Muita coisa rolando, hein? Já solta a vinheta do Caio aí, giro internacional. É o giro internacional. É o eu vou começar pela Champions League, tá? Porque tivemos rodada nesse meio de semana, vamos ter ali no meio dessa semana também, mas vou começar falando dos jogos que já aconteceram. Na terça-feira tivemos Milan e Tottenham, Milan ganhando de 1-0, gol no começo do jogo ali do Brahim Dias. Tottenham, né? Mais uma vez, foi um jogo bem difícil, o Milan tá voltando ali a encontrar o caminho das vitórias, meio que mandou no jogo, teve ali alguns sustos, mas conseguiu jogar bem. O Milan que tá assim, tá jogando com o goleiro reserva ainda, que é o Takado Sano, amanhã segue machucado, mas ele tá dando conta do recado. E o jogo mais importante ali da terça, né, que a gente esperava um jogo mais equilibrado, foi PSG 0, Bayern de Munique 1, na França. PSG contou com a volta do Mbappé, o Mbappé fez um gol ali, mas teve um impedimento, mas, cara, foi um domínio absoluto do Bayern de Munique. Sim. Taticamente, tecnicamente e fisicamente. O PSG só teve jogo quando o Mbappé entrou. Exato. O PSG só foi finalizar ao gol quando o Mbappé entrou. Não, o PSG não conseguiu fazer mais nada. Do trio ali, tirando o Mbappé, que entrou ali com todas as suas limitações, ele conseguiu fazer alguma coisa. Neymar apagadíssimo, errou tudo que tentou. O Messi tentou alguma coisa ali, mas, tipo, muito abaixo também. Meio campo do PSG horroroso. Por mais que o Nuno Mendes ele tenha falhado ali também no gol, falha maior foi do Donnarumma, que é o Thiago Volpe da Itália. Sou mais o Keylor Navas. Sempre fui. Eu vou falar dele hoje ainda. E me chamaram de louco. Mas o tempo é o dono da razão. Ele... Jogo grande, ele falhou no gol e depois ele fez 5 defesas que, cara, foram absurdas de impossíveis ali, e a do gol que era mais fácil ele não pegou. É o Thiago Volpe da Itália. PSG joga no dia 8, os dois, né, tanto PSG, Bayern de Munique, Milan e Tottenham, se eu não me engano. Sem Neymar, que torceu o tornozelo novamente. Né? Por incrível que pareça, justamente no final de semana do Carnaval. Né? Você está querendo insinuar alguma coisa? Não, eu não, mas a grande mídia... Não, mentira, não foi a grande mídia. Mas é incrível, por mais que vamos supor, não, ele se machucou. Mas é estranho, que algumas coisas coincidem, sabe? E meio que acaba acontecendo dele, tipo,
ser flagrado em algum lugar, fazendo alguma outra coisa, porque jogador de futebol, a É figura burro. pública em si, além de ser burro, não pode ser visto fazendo nada, né? Ele tem que mandar benzer esse tornozelo também, porque, porra, Sim. toda vez. Sim, ele torceu hoje no jogo contra o Lille. Vou falar hoje eu vou falar de campeonato francês rapidinho, Olha mas só. depois da Champions Ninguém League. liga, né, pro campeonato francês. Essa é a verdade. É porque o jogo de hoje foi muito bom. Não, e se a pessoa fala que liga, ou ela trabalha com futebol, ou ela tem 15 anos, porque Ou ninguém ela, assiste o campeonato francês. ou ela é francesa, né? Tem alguma descendência ali, alguma coisa do tipo. Pode ser. Mas, vamos lá. Quarta-feira tivemos Bruges e Benfica. Benfica ganhando na Bélgica de 2-0. Puta jogo, foi um jogaço. Na verdade, os dois jogos de quarta foram bons jogos. Benfica vai jogar a classificação em casa com essa vantagem, lembrando que não tem gol fora, mas o melhor, para mim, o melhor jogo da rodada foi Borussia 1, Chelsea 0. Se eu fosse o dono do Chelsea, eu faria de tudo para comprar o João Félix, e aparentemente caiu como uma luva nesse time. Chega de comprar jogador, pelo amor de Deus, cara. Eu compraria só o João Félix, esse precisa. Tem conversas também, tem especulações do Neymar ir pro Chelsea. Não sei se daria muito certo. Eu sou contra isso. Eu confesso que, como torcedor do Chelsea, eu tô com um pouco de pé atrás. Apesar que pode acontecer igual o Roger Guedes e Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira saiu, o Roger Guedes tá comendo a bola. Talvez o Neymar saindo do PSG, ele volte a comer a bola. E, para mim, foi a melhor partida do Chelsea no comando do Graham Potter e, consequentemente, o Chelsea perdeu. Num puta contra-ataque, gol do ADM que deixou o Enzo Fernandes na saudade. Ainda bem, a gente não tem que se fuder. Tivemos ali uma cobrança pós-jogo do Thiago Silva nas redes da TNT Sports, por causa de um post, mas, cara... Eu tenho uma opinião sobre o Thiago Silva, mas eu vou ficar quieto. Não, por favor, fale. Não, eu vou esperar o próximo choro dele, que com certeza vai acontecer, aí eu solto. Entendi. Porém, ele está comendo a bola. Tá jogando bem. Para mim, tanto o Koulibaly quanto o Badiashile, que não pode jogar a Champions, né? Pelo que ele chegou depois, eu acho que não deu para inscrever, e eu acho que ele jogou pelo Lille, se não me engano, então não tem como. Todos os zagueiros do Chelsea estão comendo a bola e o Chelsea continua perdendo. Mas vamos lá, eu vou Tem falar, uma teoria. por favor. Estava pensando nisso ontem, né? Que eu assisti um pouquinho do jogo do Southampton contra o Chelsea. O Chelsea tem um elenco muito bom, mas não é um elenco que eu consigo olhar para os jogadores e pensar, cara, essa rapaziada consegue jogar junto, sabe? Eles são bons, mas eu não consigo ver eles jogando juntos coletivamente. Eu acho que algumas peças ainda vão voltar, porém, para a próxima temporada eu acredito que elas não fiquem. Nem ontem mesmo teve a volta do Kovacic, tem um Kanté ainda para voltar. Eu acredito que, tipo, dá a liga, mas eu acho que falta algumas coisas que para mim são cruciais, que nem um camisa 9. O Havertz, a minha paciência com ele. Me dá um sono, o Havertz. A melhor opção do Chelsea, a paciência com ele tá se esvaindo de uma maneira absurda. E tem o reserva dele, o imediato, é o Fofana. O Fofana tem 18 anos, eu acredito que não vai suprir os problemas ali do Chelsea, apesar de eu achar ele muito bom. Aubameyang já era, por mim. Eu tinha esquecido do Aubameyang. Por mim, ele já poderia ter ido embora faz tempo. Ele foi um pedido do Tuchel. Quando ele entrou, ele foi mal. E a cereja do bolo foi quando, acho que teve um Chelsea-Arsenal, ele foi querer falar bosta do Arteta antes do jogo. E ele entrou nesse jogo e não fez absolutamente nada. Se eu não me engano, foi um dos últimos jogos dele com a camisa do Chelsea. Ele não fez nada, também não vai fazer nada. Por mim, ele já teria voltado. Mas eu acho que esse time do Chelsea, eu já não esperava muita coisa esse ano. Esse ano a vaca já deitou, né? Mas os próximos dois anos ali com o elenco que tem, eu acredito que dê liga, assim, tem muitas peças boas no meio campo. Eu acho que em todos os setores, mas precisam jogar, e eu acredito que, eu sei que tem gente pedindo a cabeça do Graham Potter, mas eu acredito que ele não rode esse ano ainda. Eu acho que ele fica o ano inteiro, talvez ele rode no meio da temporada, dependendo da campanha do Chelsea até lá. Mas, no final dessa temporada eu acho muito difícil. E esse papo do Andrei Santos no Palmeiras?
que acontece? Você aí que é torcedor do Chelsea. Cara, eu acho que cogitou ali a questão do empréstimo até o final do ano. Se o Chelsea pedir ele de volta ali no meio do ano, ele pagaria. E eu acredito que seria benéfico para ambos. Pô, mas é cagar na cabeça do Vasco, né? Mas os clubes europeus, eles fazem muito disso. Eu já vi o City contratando o jogador, não aqui no Brasil, mas jogadores sul-americanos e já emprestando. Já aconteceu de jogadores brasileiros serem comprados por outros times e serem emprestados assim. Às vezes, alguns nem jogam pelo time que foram comprados. Sim. Então, é meio que uma prática normal, porque como se eles estivessem garantindo o futuro deles ali. Se o jogador for bem, beleza, vamos deixar o jogador rodar para ver se ele vale a pena mesmo. Vamos deixar ele rodar. Nos clubes, a única coisa que eu acho talvez um problema é pro próprio Andrei, ele não vai ter uma experiência internacional. Né? Se esse empréstimo se concretizar, ele só teria uma experiência internacional no ano que vem, em meio de temporada ainda. Eu concordo, não faria muito sentido. Pro Palmeiras seria ótimo, mas não faz tanto sentido isso não. E não é uma prática, né? Geralmente eles emprestam pra clubes menores da Europa. Sim, porque se fosse pra comprar o cara e emprestar pra um time do Brasil, comprava e deixava no Vasco. Pô. Exato. Igual o caso Hendrick, né? Exatamente. Aí contrata pra... Sei lá, estranha essa história aí. Prossiga. E só pra fechar o papo da Champions, vamos ser na terça. Napoli e Frankfurt. Napoli os dois times comendo a bola, vai ser um puta jogo. Eu acho que vai ser o jogo que eu vou assistir. Por mais que tenha Liverpool e Real Madrid no mesmo horário na Inglaterra. Liverpool que tá voltando ali a reencontrar o caminho das vitórias. Real também segue firme na briga ali pelo espanhol. E na quarta-feira teremos Leipzig e Manchester City na Alemanha e Inter e Porto na Itália. Eu vou ver o do Real. Cara, eu vou tentar ver os dois. Mas vamos lá pra gente terminar esse giro rápido que hoje foi longo. Vou de Série A primeiro, hein? Campeonato italiano, a Atalanta perdeu hoje de virada pro Lecce. De virada não, perdão. Deu 2-1 pro Lecce em casa. Tivemos a Lazio ganhando, Fiorentina empatando com a Empoli, a Juventus ganhando mais uma, Roma ganhando, encostando ali no Como é horrível esse time da Juventus, hein? Ave Maria. Muito ruim. E ontem a gente teve Milan e Monza. O Milan ganhou de 1-0 com o gol do Messias. A Inter ganhou de 3-1 em casa da Udinese. E o Napoli ganhou na sexta do Sassuolo com mais uma atuação brilhante da dupla Kvaratskhelia e Vitor Osimhen. Cara, é impressionante como esses dois jogos. E é impressionante a facilidade do Napoli para fazer gol, principalmente do Osimhen. Eu tô ansioso pra saber quanto o City vai pagar nesses caras na próxima temporada. Isso se forem especulados. Eu acredito que um dos dois ali vá para a Espanha. Eu tô sentindo um cheirinho de campeonato espanhol para eles. Talvez pro Real Madrid. Mas... Sabe quem eu queria no Real Madrid e terminar contrato ano que vem? Quem? Tem a cara do Real Madrid, inclusive. Marcus Rashford. Bom ponto que você citou. Já vou falar dele. Vou falar do campeonato alemão que tá voltando a ser disputado. O Borussia ganhou hoje 4-1 do Hertha Berlim. Segue ali, eu acho que tá um pontinho. Ou passou. Vou conferir a tabela para não falar mais besteira. Não. O Bayern perdeu para o Mönchengladbach ontem, 3-2, então parou nos 43 pontos. O Borussia chegou nos 43, o Union Berlin também está com 43, porque era o único time que poderia passar o Bayern, mas conseguiu empatar com o Lanterna Schalke. 0-0. E temos também o Freiburg ali em quarto lugar com 40 pontos. O campeonato o Bayern tá deixando todo mundo sonhar, né? Só que, infelizmente... No final ele vai ganhar. Ele acaba com sonhos de todo mundo. Tivemos também o Campeonato Espanhol com o Real ganhando ontem no Osasuna 2-0, com os brasileiros jogando bem de novo. Tivemos gol até do Marco Asensio, você que é fã. Meu Deus, esse cara tem uma sorte tão grande de ter nascido bonito e na Espanha. Senão ele tava fudido. Mas eu tinha visto um negócio que ele não nasceu na Espanha. Acho que ele nasceu na Holanda. Dá mesmo. Mas enfim, você tem um ponto muito... Se ele tivesse nascido no Brasil, se chamasse Aguinaldo, ele estaria jogando a Série B. Você tem um bom ponto. Barcelona ganhou de 2-0 do Cádiz e segue líder. Tivemos Barcelona e United na quinta-feira. Eu até esqueci de falar. Um jogaço com o Rashford brilhando. O Rafinha jogando muita bola e mandando o Xavi tomar no cu. Tanto que foi pro banco no jogo de hoje.
Eu acho que nada justifica nenhuma das duas ações. Ou Exato. o Xavi tirar o melhor jogador do seu time, ou o Rafinha reagir da maneira que ele reagiu. Mas eu espero que já esteja tudo resolvido. E tinha falado do campeonato francês. Vou deixar o campeonato inglês por último hoje. Tinha falado do campeonato francês, o Marseille, que é o que está 5 pontos ali do PSG, ganhou de virada do Toulouse 3-2. Marseille contratou o Onari, e o Onari tá jogando bem nesse time do Marseille. Bom jogador. O Mônaco ganhou também, é outro time que está na briga. O Mônaco que tinha trucidado o PSG na semana passada. E falando do PSG, o PSG fez... A partida hoje foi muito boa, eu assisti porque não tinha nada para fazer e eu já estava acordado. Que horas foi o jogo? Eu não vi. Foi 9 horas da manhã, 9h30, por aí. Foi por aí, 9 horas. O PSG ganhou de virada do Lille 4-3. Começou ganhando com gols de Neymar e Mbappé. O Neymar que saiu machucado, como a gente falou no primeiro tempo. E no segundo tempo o Lille fez 3 gols ali com o Bamba, o David e eu esqueci o nome do outro meliante. PSG, mais uma vez com esse meio campo horroroso, jogou mal, só que depois que mudou, deu certo ali. O Mbappé fez mais um, e no final do jogo, o último lance do jogo, o Messi desempatou, fez o gol da vitória na cobrança de falta no canto do goleiro, por incrível que pareça. Mas foi um belo gol, e o PSG ali conseguiu reencontrar o caminho das vitórias. Uma coisa curiosa isso até as transmissões estão falando, o dirigente do PSG tá ensandecido ali na beira do campo. É uma bagunça esse time do PSG, é impressionante como nada dá certo ali. É impressionante mesmo, porque ele tem atitude como... É aquele dirigente que quer, parece a síndrome do Eurico Miranda, sabe? Ele quer ser uma figura um personagem, né, do futebol. Assim como o presidente do Flamengo, o Marcos Braz também. Ele quer ser esse personagem que... Real Madrid... Pode esperar. Às vezes Um grande vídeo. chama atenção ali no mundo da bola, mas encerrando ali o campeonato francês, espero que o Neymar melhore até o jogo eu li antes de começar a gravação que só um milagre para ele voltar. Eu espero que ele saiu carregado, né? Sim. Saiu de maca. Eu espero que ele melhore e eu espero que ele trate por lá, porque eu acredito que se ele vier pro Brasil, igual é especulado em todo o carnaval, eu acho que vai ser um tiro nos 2 pés e no tornozelo na carreira dele. Mas vamos falar não da que ele ligue liga. pra isso. Se ele ligasse, ele já tinha explodido. Mas vamos falar da melhor liga do mundo, campeonato inglês. Você tinha falado da sorte do Marco Asensio, e falando em sorte, e o nosso querido Arsenal, que está fazendo de tudo para entregar e deu uma puta sorte. Mas Aston Villa foi um jogaço. Não, foi. Cara, eu acho que ontem nós tivemos bons jogos, mas bons jogos mesmo. Não tem jogo, geralmente não tem jogo ruim na Premier League. Nós tivemos Aston Villa e Arsenal. Aston Villa começou ganhando, o Arsenal empatou, o Aston Villa fez 2-1, o Arsenal empatou. Os gols do Arsenal foram jogadas bem trabalhadas. É um time que joga bem, apesar de alguns vacilos, tanto que perdeu no meio da semana para o City, com falhas bizonhas do Tomiyasu, do Gabriel Magalhães. Os caras querem contratar japonês, porra, dá nisso. Mas é aquele negócio do time ser novo, né? E o Arsenal, que não tinha ganho nenhum jogo ainda com o Jorginho, fez o gol da virada. O Jorginho, na verdade, não foi o Jorginho que fez o gol da virada, foi o Emiliano. Mas tem que dar pra ele aquele gol, pô. Eu não sou a favor de gol contra nesses lances, não. E, porra, ia ser um golaço, né, cara? Sim. Ia ser um golaço. E melhor ainda que o Martinez se ferrou, né? Sim. Só melhora. E o último gol do Martinelli ali, com o jogo praticamente decretado, com todo mundo indo para a área, contra-ataque, o Arsenal matou o jogo e conseguiu respirar, porque o nosso querido Manchester City empatou com o Nottingham Forest, que vem melhorando muito com a chegada de mais 30 reforços, incluindo Felipe e Keylor Navas, que fizeram as suas melhores atuações ontem com a camisa do Forest. Que goleiraço. Fechou o gol ontem, fez defesas incríveis e
contou com a sorte também que o Haaland perdeu um gol ontem na raiva que foi inacreditável. Fora de casa ele não consegue ser o mesmo. Não, Tudo bem mas, que ele fez contra o Arsenal, né? Mas então, mas tipo, ele fez tudo certo ali no lance. Só que ele foi, sabe quando você vai com tanta raiva pra fazer o gol logo? Ele isolou a bola e ele tava debaixo do gol. Então isso eu acho que vai ficar rondando a cabeça dele nesse final de semana. Eu espero que seja só nesse final de semana, porque tem jogo no meio da semana, jogo decisivo, né? Então, se te deixou ali uma chance de ouro escapar. Tivemos também o Everton respirando ali, ganhando o Leeds de 1-0, conseguiu perder pro Bournemouth em casa. O Brighton, que jogou muito esse jogo, jogando bem, conseguiu perder pro Fulham de 1-0 no final do jogo. Eu acho que foi das 3, 4 finalizações do Fulham, foi a única que foi pro gol, foi gol. O Chelsea, por mais que eu achei que não tenha jogado mal, conseguiu tomar a gol do Southampton em casa, um golagem de falta do Ward-Prowse, perdeu. E o Newcastle perdeu em casa pro Liverpool, conseguiu tomar gols do Gakpo e do Darwin Núñez, que são os mais criticados, mas vem jogando melhor. Gosto dos dois. E teve um lance bizarro que foi a expulsão do Pope, né, nesse jogo. Eu vou tentar descrever o lance. Foi um escanteio, o Alisson encaixou a bola, e uma característica desse time do Liverpool é que o Alisson tem uma boa ligação direta com o Salah. Inclusive, o Alisson já tem 3 assistências nessa temporada. Ele rifou a bola para frente, o Salah ganhou na velocidade do zagueiro, a zaga do Newcastle é bem lenta, e o Pope, o goleiro do Newcastle, ele saiu da área para antecipar. Só que nisso, a bola veio pingando e ele foi para tirar de cabeça. E ele foi dar um peixinho. E ele errou o tempo de bola. Ele errou o tempo de bola. E nessa que ele foi dar o peixinho, ele errou a bola e ele abraçou a bola fora da área. Com isso, ele foi expulso. Newcastle com a menos entrou o Dubravka no decorrer do jogo ali com a expulsão do Pope. E com isso tem um problema que o Newcastle vai jogar ao final da Copa da Liga contra o United, e o goleiro do Newcastle para essa decisão vai ser o Karius. Não sei se vocês lembram dele, do fatídico jogo contra uma das finais, Liverpool e Real Madrid, uma das finais da Champions, que esse goleiro entregou o jogo praticamente. Ele vai ser o titular nessa final da Copa da Liga contra o United. Vai fechar o gol. Eu espero que sim, eu estou torcendo pro Newcastle. E o Liverpool vem melhorando, tem um confronto dificílimo contra o Real. Eu ainda acho que o Liverpool não ganha, mas o futebol é imprevisível. E hoje tivemos o United ganhando do Leicester 3-0. O placar eu achei enganoso. O placar, Rashford vem jogando muita bola, comeu a bola hoje de novo. Bruno Fernandes também vem jogando muita bola. Mas um destaque desse time hoje foi o De Gea. Injustiçado, viu? Vem pegando muito, muito, muito mesmo, já tem um tempo e não tem o devido respeito. O De Gea, ele costuma ser um goleiro bom, mas tem 2 problemas aí. Quando ele sai jogando ali com a bola no pé, e hoje isso é um problema para os goleiros, né? E quando ele falha, mas com vontade. Falha mesmo, com vontade. Sim, que é bom. Não são falhas bizonhas mesmo. Ele não faz nada mal feito, né? Essa é a verdade. Sim. Ele é um cara de muita entrega, de muito compromisso com o que ele faz. E o United ali segue sonhando. Eu falei para você que, para mim, o United vai ser campeão dessa Premier League. Deus te ouça. Por mais que eu não queira, eu ainda acredito nisso. E o Tottenham ganhou de 2-0 do West Ham. Teve a volta ali do Richarlison e do Lucas Moura. Richarlison, que ainda eu acho que não marcou com a camisa do Tottenham, se eu não me engano. Só fez na Champions. Na Premier ele ainda não marcou. Na Premier ele ainda não marcou. O Lucas, então? Lucas vai vir pro São Paulo, se Deus quiser. Acho que agora não. Só quando ele tiver uns 36 anos. E para completar, assim que o Richarlison saiu para a entrada do Son, o Son só precisou de 5 minutos para marcar o segundo gol do Tottenham. Sou fã. Então, fica o peso ali. Vou falar da tabela rapidinho. O Arsenal com 54, o Manchester City 52 e o United 49. Tottenham é o quarto ali com 42, mas o gigante vai chegar. Não oferecem perigo aos demais. E com a derrota, o West Ham entrou na zona de rebaixamento, hein? É o primeiro ali dentro da zona com 20 pontos. Tá, o West Ham, Leeds e o Southampton tá com 18. Cara, tá bem disputada a parte de baixo, e a parte de cima da tabela tá bem disputada ali. Sim. Então,
o giro de notícias da Europa foi isso. Semana que vem tem mais, porque essa semana vai ser futebol de cabo a rabo. Iraq and the Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Control the match, my keep playing the left, the right, in the middle, have one best opportunity for score. Vamos lá então para embalarmos mais uma edição. O calvo da rodada e o seu destaque negativo. E já emenda também com a sua indicação aí da semana sobre cultura pop para os nossos queridos ouvintes. Cara, o calvo da rodada para mim... Você que sabe. O calvo da rodada pra mim é calvo mesmo. É o Roger Guedes, né? Fez 2 gols hoje, comeu a bola. Apesar que, se contar destaques internacionais, eu daria pro Rashford. Eu vou dar pro Lucas Lima. Tem esse ponto do Lucas Lima que voltou, reestreou na Vila e reestreou muito bem. Tô contigo. Lucas Lima. Acho que o destaque dele é maior, porque o Roger Guedes já vem comendo a bola já tem muito tempo. Eu não gosto muito da harmonização facial do Lucas Lima, acho que ficou muito artificial. É porque ele também fez o lance das orelhas, né? E parece que ele tá com touca de natação o tempo inteiro. Bom ponto. Mas ele merece ali. Cara, batalha de harmonização. A gente vai ter essa batalha de harmonização facial no domingo, né? Que é Lucas Lima contra Adson. De show. A gente poderia fazer uma tier list. Melhores harmonizações no mundo do futebol. Porque por enquanto eu só... não, mas do mundo em si. Porque tem o Dedé Santana, o ex-Trapalhões, que a dele ficou muito se procurar a gente acha, fica tranquilo. Mas eu tô contigo no calvo da rodada. Então, Lucas Lima. E decepção, porra, o pior é que eu não tenho uma em mente, assim. Eu vou de Paris Saint-Germain. Cara, então... Mesmo vencendo. Eu acho que vai ficar com Paris, porque... No cenário nacional, como a gente não teve rodada praticamente, não tem um parâmetro ali para Teve um vexame ali no Nordeste, né, que foi do CRB, que o pessoal queria sair na porrada com o árbitro, deu confusão de mais um. Acho que foi Ceará e CRB esse jogo, né? Se eu não me engano, é mais um jogo que o Ceará tá envolvido que sai confusão. Foi. Ceará e CRB. Ceará e Fortaleza já teve confusão, agora Ceará e CRB. Pra mim, isso foi um vexame, mas a decepção mesmo futebolística contigo do PSG. Porque é um time que, tipo, pelo que começou o ano, a temporada, pela fase de grupos que fez, e é um time que você sempre espera, acho que esse ano vai, e nunca vai. Eu sigo a minha convicção de que o PSG é o Flamengo da França, então eu tô contigo nessa. Na verdade, vou mudar agora. Porque eu lembrei que teve o Chelsea, né? E eu acho que perder pro Lanterna da Premier League jogando em casa, eu acho que a decepção, com o elenco que tem, acho que a decepção maior é o Chelsea. O Paris Saint-Germain eu quero que se lasque. Essa é a verdade. Eu vou contigo nessa, eu vou de Chelsea. Que cara, é inadmissível gastar toda essa grana e não conseguir ganhar do Lanterna. Não dá. Cara, é inadmissível gastar toda essa grana e não conseguir fazer gol. Também. Eu acho que se jogar Chelsea e Inter de Limeira, sai 0-0. Eu não assistiria esse jogo, não. E é capaz da Inter de Limeira ainda propor mais perigo do que meter um sufoco. Você tem um ponto. Você acha que o Chelsea, no calor de Limeira, num sábado, 4 horas da tarde, ganha da Inter? Eu acho que não. Então, já tem a resposta. E sua indicação, qual será? Filmes, livros, séries, teatro, cinema, música? Eu recebi uns comentários sobre o filme do Homem-Formiga. Nota 7, eu vi. O Pablo falou que foi nota 6. Então assistam e debatam também com os demais aí, com o Caio e o Pablo, no caso, que são fãs assíduos de filmes gerais. Eu confesso que eu tô de saco cheio de filme de super-herói, viu? Não tô mais... Na verdade, cara, eu não terminei de assistir. Eu tava assistindo o Pantera Negra 2, né? Vamos assim dizer. Mas eu preciso terminar de assistir. Eu tava gostando do filme. Mas indicação mesmo, não tem. Eu acho que a indicação maior é para ficar ligado nessa rodada de Champions que vai ter no meio da semana. Fora isso, não tem. E tem o desfile do Carnaval, né? Tem que acompanhar a apuração, que é muito importante. Eu acho que o ponto forte do Carnaval, depois da pipoca na Bahia, são a apuração dos desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio. Pior que eu gosto dos desfiles, mas eu não consigo assistir tudo até o final.
Acho bastante. Inclusive, eu admiro quem vai no Sambódromo assistir e fica do começo ao fim. Eu iria, se me pagassem, né? Pagando eu não vou, não. Fica aí a dica a marcas que quiserem me levar no Carnaval 2023 pra falar mal das coisas. Alô, Camarote Brahma. Exatamente. Muito bem, Lucão, vamos então embalando mais uma edição. Gostaria já de te agradecer e pedir pra você deixar aquele recadinho, né? Pra quem chegou até aqui. Exato. Como eu disse no começo do episódio, vou enfatizar agora, nosso podcast está nas principais plataformas, YouTube, Deezer e Spotify. No Deezer e no Spotify você segue ali o canal, né, playlist do podcast. E no YouTube... Tem uma música do Mumuzinho chamada Playlist, que é muito boa. Muito boa. Eu sou um dos grandes fãs do Mumuzinho espalhado por esse Brasil. Também. Eu não comentei, mas eu coloquei aqui como meta em 2023 aprender a tocar cavaco. Só queria fazer esse comentário. Eu pensei que era conhecer o Mumuzinho, mas também. É uma boa meta. Eu espero que isso se concretize. E falando do YouTube, se inscreve no canal. Claro, eu sei que eu falei dos outros dois, mas o YouTube ali a gente tá tentando investir mais nele. Então dá uma prioridade ali pro canal do YouTube, se inscreve, curta nosso trabalho, compartilhe, fale mal, comente com a gente também se você apoia alguma mudança, não de host, né, porque eu acho muito difícil, a não ser que tenha uma puta de uma briga, mas se tiver algum... comprarem. Também. Se tiver alguma sugestão, algum quadro, coisa do tipo, pode falar com a gente, tem as nossas redes sociais também na descrição dos EPs. Então eu acredito que seja isso. Bom final de carnaval para vocês e uma excelente semana. Muito obrigado, Lucão. Então é isso, galera. Novamente agradecer a audiência de sempre. Cuidem-se nesse carnaval, curtam aí com responsabilidade. Forte abraço e até a próxima. Falou!